Hoje iremos estudar sobre arte colonial e viajantes holandeses. Tem em seu livro na página 15 a 19. E a gente vai começar falando sobre arquitetura. Na parte de edificação das paredes eram aplicadas duas técnicas. A taipa de mão, que a gente pode ver aí na imagem, essa casa cinzinha aí. Casa construída em taipa de mão, situada à Mata de São João, Bahia. E como é que era essa técnica, taipa de mão? O barro era jogado com as mãos em um trançado de madeira. A imagem ao lado, a gente vê a segunda técnica, que é a taipa de pilão. Esse casário em taipa de pilão fica localizado no centro histórico de Santana de Parnaíba, São Paulo. E como é que era essa técnica de taipa de pilão? O barro era prensado com auxílio de pilões e formas. Continuando aí sobre a arquitetura, gente, as primeiras igrejas, quando elas foram criadas aqui no Brasil, elas eram mais elaboradas e elas mantinham um certo padrão. A gente pode ver a igreja Nossa Senhora da Ajuda, em Cachoeira, na Bahia. Aí ao lado dessa imagem, a gente vê as construções coloniais em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa cidade ela foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Está vendo essas pedrinhas aí na rua? Essas pedras foram postas pelos escravos na época. Se você quisesse, você poderia comprar uma casa aí, mas uma condição, você não poderia mudar o estilo da casa. Porque como ela é patrimônio cultural, né, tinha que predominar ali o estilo. Você poderia mudar a cor ali do batente da janela, né, das portas, mas não colocar ali um estilo de casa moderna, né, que é justamente ali para repassar ali a cultura, né, daquela época. Em relação à escultura, na arte de esculpir, enfatizou-se a elaboração de imagens de santos para serem colocados em templos, capelas particulares e residências. Esses trabalhos artísticos eram feitos em materiais simples, como barro ou madeira policromada, né? Ou seja, madeira pintada. A gente vê a escultura, então, desses dois santos, né? Santo Amaro e Nossa Senhora da Purificação. Falando um pouquinho aí sobre a pintura, né? Olha só, explicando, né, um pouquinho. Por que eles pintaram? Gente, no século XVII, os holandeses, eles ocuparam parte do território brasileiro. E Maurício de Nassau, ele foi escolhido para governar uma área que ele conquistou, né? Então, ele trouxe para o Brasil imenso grupo de apoio, do qual faziam parte os artistas, né? Dois dele, Franz Bosch, né? Esse aí que ele fez esse desenho do Rio São Francisco, e o outro, o Albert, né? Que é esse que fez o desenho das frutas, tá? Dessas pinturas. E por que eles desenhavam isso? Porque lá onde eles viviam na Europa não tinha essa variedade de frutas tropicais, essas imagens lindas que nós temos aqui no Brasil, né? Os animais. Então eles ficaram admirados. E também para ilustrar isso, né, para o povo dele lá que eles tinham conquistado, então eles pintavam e mandavam essas imagens, né, para o povo conhecer. Olha aqui a terra que a gente conquistou, como é uma terra boa, uma terra bonita, entendeu? Então, eles representações por meio da pintura. Agora, sobre a música, a modinha. O que é a modinha? O estilo musical caracterizado por canções líricas, sentimentais, geralmente acompanhadas por viola, ganhou popularidade por volta do século XVII, tendo Domingos Caldas Barbosa como seu principal representante. Falando um pouquinho sobre as culturas indígenas e africanas inseridas na música no período colonial brasileiro, né? Como foi que isso aconteceu, né? Os jesuítas, eles utilizaram canções e danças indígenas no processo de catequização dos povos nativos. Eles apresentavam músicas e instrumentos de origem europeia. No caso dos africanos, muitos escravos se tornaram instrumentistas em pequenas orquestras privadas, e a fusão da música das senzalas com a cultura portuguesa ocasionou o aparecimento de manifestações como o lundu, a dança do coco e as congadas. A gente vai conhecer um pouquinho agora sobre o lundu. O lundu também é conhecido como landu, lundum e londu.
É uma dança e canto de origem africana introduzida no Brasil, provavelmente por escravos de Angola. Agora vamos falar sobre a dança da congada. A congada, ou congado, é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira. Fogueado muito antigo, constitui-se em um bailado dramático com canto e música que recria o coração de um rei do Congo. Características comuns das obras de arte e a história da música colonial. O que elas têm em comum? Tem em comum a simplicidade, sua apresentação, composição. Além disso, combinam elementos europeus dos povos que interligam indígenas e africanos. Agora nós vamos para a nossa atividade. Então você irá responder a primeira questão: o que as obras de arte e a história da música colonial têm em comum? Caso, professor, não sei, volta aí na videoaula, tá? Nessa daqui mesmo, que aí você irá encontrar a resposta. Questão 2. Como as culturas indígenas e africanas foram inseridas na música no período colonial brasileiro? É hora de produzir. Agora irei colocar para você essa musiquinha que tem como título Você Não Trata o Amor em Brinco, tá? Que é uma canção. Então você irá ouvir, depois que você terminar de ouvir, você irá desenhar uma história em quadrinhos, baseada na letra dessa canção. Você pode utilizar algum verso, tá? Aí dessa canção. Então, vamos ouvir agora, preste atenção. Você trata amor em brinco, amor para chorar. Você trata amor em brinco, amor para chorar. Veja lá com quem se mete, que não é para brincar, que não é para brincar, que não é para brincar. Ai, amor, 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 ai, amor, amor, amor. Vocês zombam com amor e não é para zombar, e não é para zombar. Não, não é para zombar. Não, não é para zombar. Ok, agora você vai desenhar uma história em quadrinhos baseada na letra dessa canção. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, me procure que eu irei te ajudar. Que Deus continue te abençoando e até a nossa próxima aula.